Hoje nós damos continuidade, então, ao Seminário Internacional sobre Educação Superior. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse seminário, que é promovido pelo Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um seminário que é promovido pelo Núcleo URGS da Cátedra Unesco, Universidade e Integração Regional para a América Latina e Caribe, coordenada pelo professor Axel Didrikson, e nós temos o apoio do GEL, que é o Grupo de Estudos sobre a Universidade, do IFCH, aqui da URGS, que é coordenado pela professora Clarissa Baeta Neves, que está conosco hoje, vai ser uma das palestrantes. Nessa quarta semana, o tema que nós vamos tratar diz respeito às bases para a investigação da educação superior. E nós teremos 3 participantes que comporão a problematização em torno da temática. A professora Clarissa Baeta Neves tratará do ensino superior como objeto e campo de pesquisa. O professor Leandro Reiser tratará da pesquisa empírica e diagnóstico da educação superior. E o professor Everton Garcia da Costa abordará o tema ensino superior no contexto da pandemia. Então, agora eu apresento os nossos palestrantes de hoje. A professora Clarissa Baeta Neves, ela possui graduação em Ciências Sociais, desde a nossa universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em Sociologia pela Universidade de Munster. Ela é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, pesquisadora produtividade no CNPq 1A, coordenadora do GEL, Grupo de Estudos sobre a Universidade. Ela é membro também da comissão editorial da revista Sociologias, da URGS, da revista Tomo, da Universidade da Fronteira Sul. O professor Leandro Reiser é professor pesquisador na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Educação, do Conhecimento e Inovação e no ensino de Sociologia. É professor da URGS, é secretário do RC23, Science and Technology do ISA, né? É professor adjunto da URGS, doutor em Sociologia, também pós-doutor recentemente em Oxford, e também trabalha com a especialização no ensino de Sociologia. O professor Everton Garcia da Costa é sociólogo, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem formação na área de letras, na graduação, e atualmente ele atua como professor substituto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, o IFSUL. Os principais interesses de pesquisa na área de teoria social clássica e contemporânea, epistemologia e sociologia da educação, com ênfase na educação superior. Bem-vinda, Clarissa, bem-vindo, Leandro, bem-vindo, Everton. Vai ser muito importante a gente ouvir vocês e poder conversar sobre essas temáticas tão caras, né, a esse campo da pesquisa da educação superior. Bem, boa tarde a todos e todas, e de início quero agradecer imensamente o convite que a professora Célia nos fez para participar desse seminário internacional e dessa aula de hoje, né? Célia, obrigada por podermos estar aqui, participar dessa atividade tão importante, né? E fico muito feliz que estou hoje na companhia de 2 ex-orientandos, hoje meus colegas, que é o professor Leandro Reiser, o professor Everton da Costa. É uma grande satisfação poder compartilhar essa aula hoje com os meus colegas, né? Célia e demais participantes, o nosso tema era bases para investigação da educação superior, né? Então, nós dividimos a nossa participação em 3 partes. A primeira parte fica comigo, vou tratar do ensino superior como objeto e campo de pesquisa. Na sequência, o professor Leandro Reiser
vai tratar da questão da pesquisa e dos dados, ou seja, a pesquisa mais empírica na área do ensino superior, vai trabalhar com dados, e para terminar, na terceira parte, o professor Everton vai trazer para nós o tema que está mais candente hoje, que é ensino superior e pandemia, ou seja, o ensino superior na pandemia, problemas, desafios, consequências, né? Então, acho que um tema que não poderia faltar como um exemplo, né, de uma área, inclusive, quase nova de pesquisa, e nós, pesquisadores no campo da educação superior, já estamos nos movendo, digamos, para trabalhar com novos objetos, né? Bom, então, eu passo para a primeira parte, que é a minha parte, que é o ensino superior como objeto e campo de pesquisa. Com relação às transformações do ensino superior no mundo, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: primeiro, o estudo avançado sempre foi um elemento central na maioria das civilizações, mas o modelo universitário, como o conhecemos, emergiu na Europa no século XI, com o estabelecimento das universidades em Bolonha e Paris e depois em outras partes da Europa. As instituições acadêmicas existiam em grande parte do mundo já antes dessa época, incluindo, por exemplo, academias confucionistas na China, a Universidade de Nalanda na Índia, madraças islâmicas e outras. Mas a universidade moderna é uma invenção europeia e serviu de modelo para as universidades contemporâneas. Intelectuais sempre pensaram na transmissão do conhecimento e na educação. Lembro aqui importantes intelectuais que refletiram sobre ensino superior, como, por exemplo, Wilhelm von Humboldt, no século XIX. Desculpe, século XVIII e depois século XVIII. Ele foi um dos pioneiros na reflexão sobre a universidade como uma instituição responsável pela formação, pela pesquisa, pela produção do conhecimento científico, né? Ou seja, até o século XX, o ensino superior como tal não era um tema de estudos, de análise análise de dados, né? Até aquela época se pensava mais em modelos, que modelos podem ser pensados para a formação avançada, digamos, uma formação superior da sociedade, né? Estatísticas, análises, no que diz respeito ao ensino superior, estiveram praticamente ausentes até meados do século XX. Assim, o ensino superior, por séculos, foi um setor pequeno, elitista, concentrado na universidade tradicional, nesse modelo de universidade tradicional que a gente conhece até hoje. A partir da segunda metade do século passado, é que o ensino superior passa por uma evolução estrutural quando se começou a falar em sistema de ensino superior, ou sistema de educação superior, envolvendo instituições, a oferta educacional, o ensino pós-secundário ou educação terciária, e não apenas a educação universitária, né? E se amplia também o espectro de atividades que o sistema ou as instituições de ensino superior passam a oferecer, para além de ensino e pesquisa, extensão, a oferta de serviços e produtos. Isso, então, nos Estados Unidos e o modelo que eu conheço mais, digamos, avançado nesse setor realmente são as instituições e as universidades dos Estados Unidos. Quem já passou por lá sabe bem disso, inclusive oferecendo hotéis, supermercado, né? Essa oferta de serviços e produtos é largamente desenvolvida. Então, nós temos aqui, eu coloquei nos slides alguns elementos, então, esse surgimento do sistema de ensino superior, crescimento da demanda, a expansão e massificação, a diversificação institucional da oferta, o programa abrangente de reformas e as IES se tornando organizações complexas, né?
Isso tudo tem a ver com essa mudança de escala e de desconcentração das matrículas. Pode seguir para o segundo. Isso. Ou seja, nós, para além de uma oferta de ensino universitário, passamos agora a tratar de uma educação pós-secundária, ou seja, especialmente com relação à diversificação da oferta de ensino superior. E aí nós constatamos, assim, um salto monumental de matrículas, né? Em 1970, quase 2/3 dos estudantes na educação superior estavam na América do Norte e na Europa Ocidental. Em 2007, esse número havia se reduzido para 1/4 dos estudantes. A Ásia Oriental e Pacífico respondiam por apenas 14% das matrículas globais em 70. Desde 2005, passaram a deter mais de 30%. E a América Latina e o Caribe dobraram a participação de 6% para 12%. Ou seja, houve um deslocamento da matrícula dos países desenvolvidos para os países emergentes. Mas, ressalto bem, matrícula no ensino superior, de um modo amplo, ou, se vocês quiserem, no ensino pós-secundário, não é no ensino universitário, né? Por exemplo, a Coreia hoje tem praticamente o ensino superior universalizado, mas não no ensino universitário, é no ensino superior de um modo geral. A maior matrícula é na área tecnológica, né? Então, de 2000 a 2014, o número de estudantes praticamente dobrou, né? São dados da Unesco, 100 milhões para 207 milhões. E nesse quadro aí, interessante, é mostrar como foi esse deslocamento entre a matrícula em 70, com 75% concentrado nos países desenvolvidos, e um percentual pequeno nos países emergentes, e em 2012, esse salto monumental e essa mudança para 60% da matrícula nos países emergentes e uns 30% nos países desenvolvidos. E, em boa parte, a responsabilidade, digamos, por esse aumento é dos países da Ásia, né? Nós temos, como países emergentes, 21 países. Eu orientei um doutorando, o Bruno Morsch, a tese dele está disponível no Sábio, no Lumen da URGS, que é exatamente sobre o crescimento do EAD nos países emergentes, né? É daí que eu tirei esses dados dele. Então, em 2014, né, a China tinha quase 42 milhões de estudantes, a Índia, 30 milhões de estudantes, são os dois países com o maior número de matrículas. Depois vem o Brasil, com 8 milhões, e a Rússia, com quase 7 milhões. Vejam que são os 4 países dos BRICS, né? A África do Sul, ela é uma das que tem o menor número de matrículas, não chega a 1 milhão. Depois segue a Indonésia, Turquia, né? Se alguém tiver interesse, na tese do Bruno tem a matrícula de todos os 21 países, né? Pode seguir. Aqui eu trouxe, então, mais alguns elementos para mostrar como foram ocorrendo essas transformações no campo do ensino superior, né? E alguns fatores que foram extremamente importantes para produzir essas transformações. Menciono algumas aqui, né? Um dos mais importantes é a questão dos movimentos estudantis em 1968, né? Eclodiram movimentos estudantis em várias partes do globo, os mais famosos, alguns movimentos em Paris, né? Também nos Estados Unidos,
na segunda metade do século XX, e o movimento de contracultura, que abalaram as universidades tradicionais, tanto internamente como na sua relação com a sociedade, né? E a partir daí, né, de romper com essas estruturas super tradicionais, foram surgindo novos modelos de universidades, novos formatos de instituições de ensino superior e que não fossem necessariamente universitários, né, voltados para um treinamento mais especializado. Um outro aspecto muito importante nessa questão da transformação é o contexto da globalização da sociedade do conhecimento, né? A partir desses grandes, desse impacto, né, dessa mudança na nossa realidade social, da globalização da sociedade do conhecimento, nós temos o ensino superior como uma importantíssima instituição social, com um papel fundamental no desenvolvimento econômico, social, cultural, político e etc. Né? Com isso, as IES tiveram as suas funções multiplicadas e se tornaram organizações complexas, em todos os aspectos. Aqui eu menciono alguns: gestão, governança, gerenciamento das instalações, né? Mas dois efeitos importantes devem ser ressaltados, que é a diversificação da população estudantil, ou seja, não era mais acesso apenas para a elite, né, mas a população estudantil se diversificou, não só em termos sociais, digamos, de classe social, mas também em termos etários, né, ou seja, mais gente, não só mais gente jovem, mas também pessoas com mais idade voltaram a estudar. E com isso foi necessário atender diferentes interesses, ocorre, então, uma diferenciação interna dos sistemas nacionais e com o crescimento, especialmente, da EAD. E um outro aspecto que também é importante, que trouxe importantes transformações no mundo, foi um programa de reformas, né, que nós conhecemos, eu chamo de ousado na Europa, que teve, digamos assim, o grande desafio de romper com aquelas estruturas pesadíssimas de universidades, né, e transformaram completamente a oferta de ensino superior através do chamado processo de Bolonha, que eles substituíram essa formação por ciclos. Então, tem o primeiro ciclo, o segundo ciclo, que é a graduação e o mestrado, e o terceiro ciclo, que é o doutorado. Na China e na Índia, nós temos algumas reformas bem pragmáticas, especialmente com a decisão de manter a World Class University, essas sim financiadas pelo poder público, e a massificação ficou, então, a cargo do setor privado. E eu diria reformas muito titubeantes na América Latina, ou nem ocorreram. Por exemplo, no Brasil, nós ficamos 1 ano discutindo uma reforma universitária, e graças a Deus foi engavetada, não foi levada a cabo, porque ela era realmente um saco de gatos, né? E aí, no Brasil, por exemplo, se começou a trabalhar com políticas, programas, né? Então, temos programas de acesso, temos mudanças no acesso com o Enem, no acesso ao ensino superior, temos mudanças no apoio aos estudantes com as políticas afirmativas, temos programas de mudança no setor público, como foi o Reúne, né? Então, programas, assim, pontuais que realmente trouxeram algumas alterações no setor público do Brasil, no setor de ensino superior no Brasil. Bom, a partir dessas transformações, o que se observa, né? Com o crescimento do número de universidades, de matrícula, o impacto do movimento estudantil, com a mobilização em torno da questão da universidade, do ensino superior, né? Fortalecimento da pesquisa e pós-graduação, começando nos Estados Unidos, né? Depois avançando para outros países, o avanço das tecnologias, tudo isso cria um impacto sobre o ensino superior e faz com que o próprio ensino superior não apenas atenda a uma população como espaço de formação, de produção de conhecimento, mas o próprio ensino superior passa a ser tema de estudo e campo de análises para políticas, né?
Com isso, o estudo das políticas e das instituições de educação superior, ele começou a ser um empreendimento cada vez mais interdisciplinar, né? Eu sou socióloga, trabalho no programa de pós-graduação em sociologia, então muitas das minhas observações são a partir da minha experiência e da experiência do que ocorre no campo da sociologia, né? Eu acompanho também as transformações no campo da educação, mas devo dizer a vocês que eu não domino, digamos, todas os desdobramentos que aconteceram, né? Mas eu vou mencionar algumas coisas aqui, mas os meus comentários, eles têm origem, digamos, na sociologia, né? E aí eu gostaria de lembrar a importante obra de Burton Clark, nos Estados Unidos, né, que já desde a década de 70 começa a pensar numa sociologia do ensino superior, né? Inclusive, ex-alunos dele, ex-orientandos, lançaram uma obra em homenagem a Clark sobre em Sociology of Higher Education, é bem conhecida essa obra, né? E onde eles mostram como, a partir dos estudos do Burton, foram se, digamos, definindo alguns temas de pesquisa. Isso já na década de 70, 80, como a profissão acadêmica, a estrutura organizacional das instituições, o governo das universidades, a questão das desigualdades, né? E esses estudos, a partir dos Estados Unidos, foram se disseminando para outras partes do mundo, né? E uma das consequências além do fortalecimento, então, do tema educação superior como tema de estudo, nós temos o surgimento de centros de estudos, grupos de pesquisa, centros de investigação, núcleos de pesquisa, né, com todas as diferentes denominações. Rumbley et al. É o grupo do Altbach. Em 2014, eles fizeram um levantamento mundial dos centros de pesquisa e chegaram a 227 centros em mais de 29 países. São centros de estudo sobre educação superior. Esse trabalho está disponível online, se quiserem, Worldwide Inventory of Higher Education, tá? Então, uma das consequências, como eu falei, então, é o surgimento dos centros, e a outra é a criação de associações acadêmicas. Aqui eu listei também algumas, pode passar o seguinte slide. É o slide 6. Isso, tá? Aqui vocês têm, então, alguns exemplos de centros, são os mais conhecidos, né? O de Twente, na Holanda, o Boston College, que é o do Altbach, né? Agora está lá como é o nome dele? Ele está se aposentando, está saindo agora, acho que essa semana, no final de novembro ele está saindo. Daqui a pouco eu vou me lembrar do nome. INCHER, que é um centro importantíssimo na Universidade de Kassel, onde estava o Teichler, CIPES, que é onde está o professor Teixeira, na Universidade do Porto, né? E as associações acadêmicas, como a Association for the Study of Higher Education, né? A European University Association, aqui na América Latina, IESAL, que é o Grupo Montevidéu de Universidades. Bom, a lista aqui, eu trouxe alguns exemplos só para orientar vocês, tá? Bom, passamos para o Brasil, então. O que aconteceu? Próximo slide, por favor. No Brasil, em meados de 1970, já se contabilizava uma significativa produção acadêmica sobre a universidade, seus papéis na sociedade, seus modelos de organização e governo. Mas eram estudos e reflexões de intelectuais que trabalhavam de uma forma isolada, né? Eu trago aqui alguns exemplos, né? Ernesto de Souza Campos é um dos primeiros estudos feitos sobre educação superior no Brasil, de 1940. Depois, Fernando de Azevedo, em 37, Anísio Teixeira, 68, Darcy Ribeiro, Vieira Pinto, Florestan Fernandes, todos eles têm alguma produção sobre ensino superior ou sobre universidade, né?
Eu, então, resolvi demarcar isso como uma primeira fase dos estudos sobre ensino superior no Brasil. Ela se caracteriza por estudos realizados individualmente por intelectuais, que, ao lado de outros temas de interesse, também se dedicavam a refletir sobre o ensino superior e a ideia de universidade no Brasil. Um exemplo importante disso é Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes, sociólogo da USP, tem uma produção sobre muitos temas, né, desde Revolução Burguesa, sobre a sociedade brasileira, né, mas tem também um livro muito importante sobre a universidade brasileira, né, e um texto importantíssimo também sobre a educação no Brasil, né. Cabe mencionar ainda Simon Schwarzman, que em 79 coordenou uma coletânea muito importante também sobre educação superior brasileira, e Luiz Antônio Cunha, que eu acho que todos vocês conhecem, com a sua trilogia sobre universidade, Temporã, Crítica e Reformada, né? Depois, a reforma universitária também foi tema de pesquisa, com muitas publicações, a Fávero, que é da Educação do Rio de Janeiro, a Arabella Oliven, a Durham, Eunice Durham, Bárbara Freitag, né? Então, nessa primeira fase no Brasil, que se caracteriza por essa produção mais isolada, essa reflexão mais isolada, segue a essa fase uma segunda fase que começa nos anos 80. E o que muda a partir nessa segunda fase? Primeiro, o desenvolvimento dos programas de pós-graduação na área das ciências sociais, na área de educação. E, com isso, o surgimento de núcleos e centros de pesquisa, né, de um modo geral, mas também na área do ensino superior. Tá? A pesquisa, então, passou a ser feita por grupos, núcleos, centros de investigação, por pesquisadores que tinham interesses comuns, né? Então, ela não deixou de ser resultado de uma reflexão individual, de um pesquisador trabalhando isoladamente, e é mais um trabalho de grupos. E aí, eu vou fazer um parênteses muito rápido, eu tenho que correr, porque o meu tempo está acabando. Qual foi uma das maiores dificuldades quando esses núcleos surgiram? Ter apoio das agências. A professora Denise Leite tem, até hoje, guardado uma carta do CNPq, do primeiro pedido que o GEL fez, na época ela era GEL, né? Ela participava do GEL, fez ao CNPq para apoiar uma pesquisa que deveria ser feita em rede, né? Coordenada a partir do Rio Grande do Sul, envolvendo grupos do Nordeste, do Sudeste, e o CNPq disse um redondo não é possível. Como é que vai funcionar uma pesquisa com grupos tão diferentes, em lugares tão distintos, e negou o apoio. Isso foi na década de 80, né? Então, o início foi muito difícil para esses grupos, né? Mas, mesmo assim, nós temos, hoje, pode passar o slide seguinte, né? Uma lista grande de centros e núcleos no Brasil que trabalham o tema do ensino superior. O mais antigo, digamos assim, dos que eu conheço, né? É o NUPS, foi um dos primeiros, né? Na USP, criado em 1989, hoje extinto, né? Quem começou esse núcleo foi Simon Schwarzman e a Eunice Durham. O NUPES tem uma coleção de publicações muito importantes, que ainda estão disponíveis, né? Foi um núcleo muito importante e que realmente estimulou a pesquisa e a reflexão sobre ensino superior. O grupo de estudos sobre universidade, o GEL, aqui da URGS, que surgiu em 88, fruto de um trabalho de pesquisa da professora Maria Estela Dalpai Franco, professora Arabella Oliven, professora Denise Leite, na época Marília Morosini ainda fazia parte do GEL, estava na URGS, né? E eu estava lá na Sociologia, fui convidada para participar, e era uma pesquisa encomendada pela URGS para fazer uma avaliação sobre a relação graduação-pós-graduação. Quando terminou a pesquisa, nós dissemos, e agora? Vamos continuar trabalhando juntas, vamos criar o grupo. Visitem o site do GEL, e lá vocês têm toda a historinha. Outros grupos. Aí, a professora Denise Leite
ela amigavelmente se separa do GEL e cria o Grupo de Pesquisa e Inovação, Avaliação na Universidade, o Inovaval, vários, a Célia, o Bernardo, né, e outras, a Dirce, eu acho, também participam desse grupo, né. Depois temos o NESUB na UNB, não vou listar todos aqui, só queria chamar a atenção ainda. Aí, mais recentemente, isso é uma coisa dinâmica, né, o grupo de pesquisa, a professora Célia e o professor Leandro participam do GEL Sociologia, mas também tem um grupo de pesquisa em socialização, estratificação e trajetórias juvenis e educacionais, que é o G7, e também gostaria de mencionar o Centro de Estudos em Educação Superior, SES da PUC-RS, coordenada pela professora Marília, que é de 2009, e a professora Marília é a coordenadora das enciclopédias da ensino superior. Se der tempo, depois eu posso falar um pouco sobre as enciclopédias. Bem, a existência desses grupos e centros de pesquisa refletem, então, essa amplitude de temas investigados e a pluralidade de perspectiva de análise, né? E chama atenção para a formação multidisciplinar, de novo, né? Participação de sociólogos, educadores, cientistas políticos, antropólogos, economistas, etc. Na sequência, eu trouxe aqui, só para vocês entenderem, a relação que tem entre o nosso sistema de ensino superior e a produção que a gente tem sobre o ensino superior, né? Nós ficamos muito ligados aos problemas, às transformações, ou aquilo que não muda, como tema de pesquisa nos nossos centros, nos nossos grupos. Então, eu trouxe aqui algumas características do Sistema Nacional de Ensino Superior, eu não vou ler todas, mas só para vocês terem ideia. A questão do setor público-privado, que o Brasil tem um dos maiores setores públicos do mundo, né? E como isso demarca a identidade de cada setor, né? O tipo de oferta educacional que é feito, o setor público gratuito, o setor privado tem que pagar mensalidades, né? A questão da qualidade, a heterogeneidade, mas aí eu quero chamar a atenção que é um outro problema, tem heterogeneidade entre público e privado, mas tem entre cada um dos setores também muita heterogeneidade, né? O desequilíbrio das matrículas, 75% das matrículas estão hoje no setor privado, que tem 80% das instituições, né? A questão do desequilíbrio entre o nível de pós-graduação e a oferta pública, quer dizer, enquanto na graduação a maioria da matrícula se concentra no setor privado, na pós-graduação é no setor público, né? O controle do Estado sobre o sistema de ensino superior, né? A União responsável pelo setor público e pelo setor privado, e o setor estadual, total autonomia, né? As implicações que isso tem também, por exemplo, na questão do fomento, né? Em verdade, as instituições estaduais, elas não precisariam se submeter à CAPES ou à avaliação da CAPES, o fazem para ter direito a receber bolsas, né? A questão do financiamento, mecanismos pouco flexíveis de acesso ao ensino superior, bom, todas essas características são importantes porque vão se refletir no tipo de temáticas, às vezes nas prioridades que são desenvolvidas nos núcleos e nos centros, né? Então, nós temos alguns centros ou grupos mais especializados, como é o caso do núcleo, do grupo Inovaval, da professora Denise, né, que é especializada em avaliação, né? Temos grupos que são mais, digamos assim, trabalham com diferentes temáticas, em função dos pesquisadores, e temos também os grupos trabalhando em redes, né? Um exemplo, por exemplo, que eu gostaria de dar, é o caso do LAPES, que é o grupo do Rio de Janeiro, e que nós temos por exemplo, o GEL tem um bom contato com o LAPES, trabalhando bastante com o LAPES, o GEL IPESC, que está dentro, digamos, da rede GEL, onde está a professora Maria Estela, o Sérgio Franco, o Jaime,
tem uma boa relação de trabalho com o grupo da professora Marília, então tem esse um outro aspecto também, que os grupos trabalham em redes, né? E às vezes também em redes internacionais. Tá. Seguindo o próximo slide. Aqui eu trouxe para vocês rapidamente temas investigados, mas é só para dar uma ideia para vocês, porque a lista aqui é interminável, né? Inclusive, talvez vocês digam, mas eu trabalho com um tema que não está registrado aí, né? Eu acho que a gente pode ampliando essa, né? Mas só para vocês terem uma ideia sobre a questão da governança, né? As funções do ensino superior, a expansão e diversificação é um tema muito trabalhado, a diferenciação, a questão das carreiras, a questão da carreira acadêmica também, né? A questão do ensino de massa, ensino de elite, as World Class University, aí entra em cena hoje os ranking também, né? O acesso, permanência e evasão, a questão da estratificação social, as desigualdades educacionais e estratificação social, diversidade, pode passar o seguinte, né? Aqui trouxe outros, a questão da internacionalização, mercado de trabalho, né? As políticas públicas, a mercantilização do ensino superior, a questão da pesquisa e inovação, então são inúmeros temas, eu listei alguns para vocês terem uma ideia, e os centros e núcleos e grupos de pesquisa trabalham com essa temática. E interessante é que, às vezes, a gente encerra alguns ciclos e começa outro. Dou um exemplo, por exemplo, eu trabalhei bastante tempo, desde 2004, mais ou menos, com a temática das políticas afirmativas. Orientei muita gente, né? E eu, em 2014, 2017, eu dei por encerrada essa temática, né? Chega um momento, às vezes, que a gente não tem mais o que dizer. Então, meus alunos ainda têm o que dizer, né? Mas eu um pouco esgotei a temática. Aí eu passei para um outro tema. Hoje eu trabalho com a questão da internacionalização e da excelência, comparando, por exemplo, programas de excelência entre Alemanha e Brasil, né? Então, é interessante acompanhar o desdobramento de um grupo, de um núcleo, né? E para ver como é que fica a atualidade da pesquisa, né? Eu não mencionei aqui, é claro que quase todos os núcleos e grupos também trabalham com a história do ensino superior, alguns com mais ênfase, outros com menos ênfase, né? É uma temática importante, e a história do ensino superior, e com questões, digamos, às vezes, muito pontuais, como uma determinada política, mas que depois desaparece, né? Então, é preciso acompanhar, e vocês têm como é que se pode acompanhar a produção de um grupo de pesquisa? Pelo diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, e pelos próprios sites dos grupos, né? Essas melhores fontes de informação do que é feito em cada grupo. E, individualmente, o pesquisador é o Lattes, né? Pelo Lattes, vocês têm acesso à produção do pesquisador. Para concluir, eu diria, então, que o processo de constituição de um campo específico sobre o ensino superior, né? Eu diria que, especialmente no campo da sociologia, que eu conheço mais, né, ele trouxe muitos avanços, né, ele representa bastante avanços, nós vemos muitos grupos se formando, se relacionando, trabalhando em rede, participando de eventos nacionais e internacionais, né, mas podem trazer riscos. Esse risco, quem aponta é o professor Carlos Benedito Martins, num artigo que ele escreveu sobre sociologia e modernidade, o caso do ensino superior, está na revista Sociologias. Ele diz que um dos riscos é o de gerar uma produção de conhecimento fechada em si mesma, liderada por especialistas que têm como alvo a comunicação entre eles próprios por meio de revistas e fóruns de discussão especializados. Ou seja, é a famosa igrejinha, né? Só se conversa entre os pares, entre
os colegas, e não se abre essa discussão. Por isso que eu, então, concluo dizendo, é fundamental acompanhar a dinâmica do campo da educação superior em toda a sua complexidade e com todos os seus paradoxos, seja no Brasil, tanto quanto no cenário internacional, dando visibilidade a esse campo de pesquisa. Portanto, é importantíssima a divulgação do conhecimento produzido, a participação em eventos nacionais e internacionais para divulgação e troca de conhecimento, a formação de redes, a formação de novas gerações nesse campo de pesquisa. E aí, só para concluir, também gostaria de chamar a atenção que uma importante fonte de informação sobre o ensino superior são as famosas enciclopédias, né? E a Enciclopédia Brasileira de Educação Superior, da qual participam pesquisadores do campo de ensino superior, nessa última edição de 2020, vai ser publicada em 2021, coordenada pela professora Marília Morosini. É interessante porque funciona como verbetes, e aí, nesses verbetes, vocês podem tomar, digamos assim, o conceito em torno de um determinado tema, né? Então, a enciclopédia, ela é organizada por verbetes agrupados em grandes temas, né? Que dizem respeito ao ensino superior, à universidade, e nas referências, a professora Marília Morosini gentilmente me cedeu os links, vocês podem ter acesso aos webinários que aconteceram, onde foram apresentados temas da última enciclopédia. A primeira enciclopédia surgiu em 2003, segundo volume em 2006, e agora o terceiro volume, então é mais uma fonte importante de produção e de acesso à produção, o que é feito no ensino superior. Eu fico por aqui, agradeço muito a essa possibilidade de conversar com vocês sobre essas transformações no ensino superior, de um tempo em que se pensava sobre a universidade, se refletia sobre a universidade, mas não era em si foco de estudo, até hoje em que nós temos o ensino superior, a universidade, como um campo acadêmico de estudos e de pesquisa. Obrigada.